No vídeo de hoje eu gostaria de falar com você a respeito de muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos há pouco tempo ou há muito tempo, mas que falam muito mal do Brasil, né? Inclusive deixando com raiva outros brasileiros, chamando o Brasil de bostil e de um monte de coisas. Vamos separar melhor, vamos conversar sobre esse assunto. Esse tema foi inspirado em um vídeo que eu vi no canal DR América, do meu parceiro Diego. Dá um pulo lá, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, que eu tenho certeza que você vai gostar. O Diego ele mora nos Estados Unidos, mora no Colorado, então ele tem embasamento e traz muita coisa bacana de lá no canal dele pra gente, tá? Então dá um pulinho lá e se inscreva. Puxa a vinheta e eu já volto já já. Bom, como eu disse na introdução desse vídeo, muitos brasileiros moram nos Estados Unidos e falam muito mal do Brasil, né? Chamam o Brasil de bostil, chamam o Brasil de lixo, de corruptos, de uma série de coisas, sendo que esses brasileiros estão morando nos Estados Unidos, né? E olhando o canal do Diego, como eu falei para vocês, olhando o tema que ele trouxe lá, a gente precisa separar algumas coisas para conversar sobre isso. Né? Eu até dei a minha opinião no canal do Diego a respeito disso, porque muitos brasileiros aqui no Brasil, ou próprio lá nos Estados Unidos também, como foi o caso do Diego, fica chateado com isso, né? Afinal de contas, somos brasileiros e nós moramos no Brasil, muitos de nós, né? E muitos moram nos Estados Unidos, mas amam o Brasil, e outros brasileiros moram nos Estados Unidos e odeiam o Brasil. E para começar esse debate, a gente precisa, como eu falei, a gente precisa separar as coisas, cada caixa no seu devido lugar. Bom, começando. O Brasil, antes de levantar uma crítica ao Brasil, parece besteira o que eu vou falar, tá? Abre parênteses aqui, parece besteira, parece coisa de pré-1 e pré-2 o que eu vou falar agora, mas não é. Quando você levanta uma crítica ao Brasil, você está criticando exatamente quem e o que? Você está criticando, número 1, você está criticando a política brasileira? Essa é uma pergunta. Número 2, você está criticando a situação estrutural do Brasil? Tipo, mais da metade dos brasileiros não tem saneamento, não tem condições básicas. Número 2, está criticando a situação estrutural? Está criticando a situação política. Número 3, você está criticando a parte geográfica, natureza, clima do Brasil. O que exatamente você está criticando? Para a gente poder xingar o Brasil e para comentar em cima disso, tecer um comentário em cima disso, nós precisamos saber exatamente qual é a crítica do outro. Muito provavelmente, a crítica do outro será contra a política. Se for contra a política, eu apoio. Isso aqui é um bostil. Se for o Brasil politicamente falando, eu tenho que frisar aqui, porque tem muitas pessoas que não têm cognição para interpretar um vídeo. Assim como eu estou separando os assuntos, separando as coisas aqui para conversar, as pessoas não fazem isso na cabeça e saem bostejando um monte de coisa, tá? Então, se você está criticando, chamando o Brasil de bostil, por exemplo, falando de política, eu concordo e assino embaixo. Isso aqui tá um bostil, politicamente falando. O Brasil tá quebrado e nem se pode jogar isso na mídia porque causa pânico nas pessoas. Eu estou aqui em Brasília e tenho muitos amigos que trabalham no poder, e eles me falam, inclusive dentro do Senado, cara, o Brasil está quebrado. Só que não se pode colocar isso na mídia, primeiro que a mídia é colada com o presidente, né? Nós sabemos disso, não precisa citar nomes. E segundo, que causa pânico, vai aumentar o número de eliminações, autoeliminações, vai aumentar muito. Então, politicamente, eu concordo com essas pessoas que xingam isso de bostil. A gente não tem mais como se aposentar. Da minha geração para frente, tenho 46 anos, é só paulada no lombo. Nós não temos expectativa de melhoras.
E nem aí a gente fica, aí entra naquela guerrinha, governo Lula, governo Bolsonaro, governo de direita. Eu estou falando da direita e da esquerda, dos dois. Historicamente, isso aqui não melhorou e não vai melhorar. Não vai melhorar. O Brasil está descendo e ninguém vai tirar esse avião de queda livre. A história mostrou isso. É sempre corrupção, corrupção, corrupção. Não se investe em educação, que seria, para mim, a meu ver, o mais importante. Educação. Educação. Então não tem perspectiva de melhora, tá? Agora, se você... Número 2 que eu tinha falado aí. Se você está criticando o Brasil como país, eu não gosto do clima calorento, eu não gosto do Brasil porque é isso, aquilo. Bom, isso aí é de cada um e aí eu acho que você está tremendamente enganado, porque o Brasil é um país espetacular na questão de plantações, de ser comida, pega muito bem o que eu ia falar, mas de ser alimento do mundo. Cara, aqui nós temos uma terra maravilhosa. Nós temos, e isso eu estou falando em questão de produção do agro e uma série de coisas. A gente tem um clima muito bom, eu não gosto de calor, mas a gente tem que confessar, a gente tem um clima muito bom, o solo muito fértil. O Brasil é um país bonito, sim, é um país bonito. Então é um país, geograficamente, o Brasil é muito interessante, tá? Inclusive, se começa uma terceira G global, o Brasil está, geograficamente falando, numa posição muito boa. A gente está no cantinho aqui, só basta a gente fazer alianças do lado certo, né, Lula? Que é o que o Lula não está fazendo. Alianças do lado certo, na minha opinião. Eu respeito se você pensa diferente. Tá? Então nós temos aí, cara, um país maravilhoso, um país bonito. O nosso sistema de saúde não funciona. Quantas pessoas morrem na fila do SUS esperando atendimento? Não devemos passar pano a coisas que precisam ser consertadas e não vão ser consertadas. Nem governos de direita e nem governos de esquerda, porque não é interesse. Aqui se dá interesse a mamar muito mais, né? Então, por isso que também, na minha opinião, eu acho que a gente deve olhar novos políticos e não a corja antiga, que a gente já sabe como as coisas funcionam, né? Então a gente precisa separar de qual Brasil que você está falando, porque a sua família mora aqui. Muitos que estão nos Estados Unidos que falam mal do Brasil, os seus entes queridos moram aqui, muitos deles. Os Estados Unidos, se olhar agora para os Estados Unidos, como o Diego comentou no vídeo dele, é um país perfeito? Não, não é um país perfeito. Mas o que eu analiso de um país perfeito ou não um país perfeito? As imperfeições americanas, elas não tiram a sua qualidade de vida. As imperfeições brasileiras, elas arrebentam a sua qualidade de vida. Uma delas é a falta de saneamento, por exemplo. Estou indo no fundamental. Isso porque eu não entrei na área de segurança. Porque isso aqui tá virando... Não preciso falar das últimas notícias aí do primeiro comando capital, né? Eu não preciso falar. Cara, aqui em São Paulo, por exemplo, que é o lugar mais seguro do Brasil, você sabia disso? São Paulo. Se chegar motoqueiro perto de você, sua alma sai do corpo e volta, porque o Brasil está muito perigoso. Cara, eu moro em Brasília. Brasília, eu reconheço que é uma bolha. Brasília, os índices aqui de violência por habitante, Brasília é plano piloto. Brasília é o centro. Não estou elitizando nada não, mas a estatística que eu estou trazendo aqui é Brasília só o aviãozinho, não é a periferia não. Brasília, o aviãozinho, o centro ali, é uma bolha, cara. As pistas são muito bem cuidadas, a violência era muito baixinha, agora está aumentando muito. Aumentou muito o número de pessoas morando na rua. Adivinha por quê, né? Adivinha por quê? Né? Compara aí os preços que nós estamos vivendo hoje e o que era naquela época difícil
naquela época difícil que a gente andava assim e tinha que receber uns negocinhos assim no braço. Compara os preços daquela época. Não estou trazendo político aqui. Eu não sou mamador de político. Para mim, direita e esquerda é pau nos caras. Tem que cobrar. Não tem que ter político de estimação, tá? Agora voltando. Compara os preços que era o Brasil naquela época e compara hoje. Naquela época, os empregos mergulharam para o negativo e tudo devido a um caos, uma crise sanitária global. E mesmo assim, foi sustentado os valores. Passamos muito bem por essa situação. E agora olha hoje em dia. Cara, o Brasil me dá tanta vergonha que o pessoal tá blindando, por exemplo, o irmão do Lula no escândalo do INSS. Isso é ridículo. Quem não deve não teme. Então, pessoal, voltando ao tema central aqui, para fazer uma crítica do Brasil, parece pré-1, pré-2 aquilo que eu falei no início, mas precisa ser feita essa separação. Não dá para você simplesmente xingar o Brasil sem explicar, sem você se fundamentar em que você tá falando exatamente, né? Tem gente que está falando da população, é um outro ponto também que se deve analisar. Quando você fala mal do Brasil, você está falando o quê? Da população também? Você acha que o brasileiro é muito malicioso? Você acha que o brasileiro tem de fato o QI muito baixo? Tem uma falta de educação absurda? É sempre no jeitinho brasileiro? A gente sempre está levando a vida na gandaia? A gente está sempre colocando paredão de som, não respeitando o sossego do outro? De que você está falando mal do Brasil? Precisa ser separado os assuntos. Não dá para meter tudo num balde só e, gente, sair falando. Não dá, tá? Então, era essa reflexão que eu queria trazer com vocês e eu gostaria de saber, principalmente das pessoas aqui no canal, que são muitos, inclusive, que são inscritos aqui, mas que moram nos Estados Unidos. Eu gostaria da sua opinião. Qual é a sua crítica em relação ao Brasil? E você que é brasileiro, que está aqui no Brasil, qual é a sua crítica? Em que parte é a sua crítica do Brasil? E outra coisa, a pergunta mais importante que eu gostaria da opinião de vocês, comenta aqui em que você acha que os Estados Unidos deve melhorar. Eu não estou falando, os Estados Unidos tem que melhorar na saúde, por exemplo. Cara, é uma cultura deles. Eles não têm plano de saúde, sempre foi assim, né? Hoje em dia que está muito melhor, você consegue aí, acho que até por aplicativos pago, PayPal, tudo, você consegue ter um plano de saúde, salvo engano, tem isso aí nos Estados Unidos. Então hoje melhorou muito. Mas o que você critica nos Estados Unidos e o que você critica no Brasil? Mas separa as coisas, porque senão você sai xingando um país ou outro e as outras pessoas não vão entender o que você está falando, vai achar que você está falando de tudo e aí vai criar uma burdoada para cima de você. Então precisa saber exatamente, pessoal, do que se está falando, beleza? Bom, meu nome é Cristiano Roque. Roque é seu apelido, não é meu nome, tá? Seja muito bem-vindo por aqui. Se você está chegando aqui pela primeira vez, considere se inscrever, deixa o joinha pra gente e até o próximo vídeo.